para que eles possam entrar também. Bom, oremos. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos concede de juntos podermos estar mais uma vez em Tua presença e podemos estudar a Tua palavra e aprendermos um pouco mais assuntos concernentes à Tua obra, à Tua palavra, a postura de quem prega, de quem fala. Que o Senhor Deus possa falar conosco nesta noite, nos dar clareza de mente, dirigir os nossos passos, nos conceder sabedoria e graça, para que possamos trazer junto aos teus filhos comentários necessários, apontamentos relevantes e pontos que possam edificar as suas vidas também. Te louvamos a Deus, pedimos por cada um que na sala já está, os que entrarão, os que não podem entrar por questões particulares, mas que o Senhor Deus possa nos visitar com graça e sabedoria nesta noite, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Pai do Senhor, pastor Dilson, seja bem-vindo. Amém, senhor pastor. Vamos lá. Irmão, nós paramos aí na página de número... Acho que foi a página de número 5, né? Deixa se é isso aí. Eu acho que foi a página de número 5. Nós ficamos de mostrar para vocês, acho que o equilíbrio que deve haver, né? Entre o ethos, o pathos e o logos. Acho que foi isso, não foi isso? Veja aí. Veja se confere. Isso mesmo, né? Então vamos lá. Até agora nós falamos sobre pathos, logos, ethos, pathos e logos. E vamos tentar traçar aí o equilíbrio que deve haver entre esses três aí na página 5. Então você tem o ponto 4, o equilíbrio necessário, né? Uma oratória poderosa é o resultado da fusão desses três elementos. Sem ethos, seria caráter, a mensagem é uma mentira técnica. 2. Sem pathos, emoção, a mensagem é um monólogo acadêmico sem vida. 3. Sem logos, razão, a mensagem é um fogo de palha emocional sem base bíblica. Então, em síntese, a gente lê: nossa fala deve funcionar como um veículo sagrado que transforma o pensamento eterno de Deus para a realidade temporal do ser humano. Ou seja, eu não posso falar sobre realidades que não dizem respeito a quem me ouve, né? Tudo que eu vou falar, por mais teórico que seja, né? Normalmente vai falar sempre a necessidade daquela pessoa, da sua vida real. Nada do que eu vou dizer tem a ver com o campo teórico que não possa servir para nada, né? Sempre servirá para alguma coisa, mas sempre quando nós podemos tomar consciência de que o nosso discurso tem a ver com a realidade de quem nos ouve, essas pessoas que nos ouvem verá que nós estamos dando importância à realidade do dia a dia dela, né? Não adianta a gente falar um amontoado de coisa que não sirva para nada, né? Lembra a época que nós fazíamos colégio e que nós aprendíamos tanta coisa, tantas matérias que para a vida real não servia para nada, e quando a gente saía do colégio, a gente saía sem saber fazer nada. Você ia procurar emprego, as empresas perguntavam: você já trabalhou? Não. Você tem experiência? Não. Você tem algum curso? Você é especializado em alguma coisa? Não. Ou seja, a gente saiu da escola sem ter condição de arrumar emprego nenhum, porque o colégio não nos dava um caminho a seguir, né? Então a vida do pregador, o discurso do pregador, não pode ser algo muito teórico, a ponto de que a pessoa que lhe ouve, né, possa perguntar, né? O que eu vou fazer com isso? O que eu faço com isso que esse pregador falou para mim, né? Então tem que servir para alguma coisa, né? Então, que a vossa palavra seja agradável, pathos, temperada com sal, ethos, e capaz de dar razões da vossa fé, logos, Colossenses 4, 6. Então nós temos aí o exemplo dos três. A minha palavra tem que ser agradável, ou seja, eu tenho que colocar empatia, tem que colocar paixão, tem que colocar sentimentos, emoções nesta palavra, para que as pessoas saibam que eu não sou uma máquina, não sou um robô que estou falando ali, né? Tem que ter ethos, que seria o sal, porque sem credibilidade diante dos meus ouvintes, sem eles saberem quem eu sou,
a minha ética, a minha retidão, a minha justiça, eles não vão querer me ouvir, porque a minha fala não gera credibilidade a partir do meu próprio testemunho, né? E sem logos, que seria a verdade em si, o entendimento da palavra de Deus em si, o meu discurso se torna apenas um discurso vazio, cheio de emocionalismo, né? Cheio de emocionalismo, mas sem verdades convincentes, sem peso de verdade que possa ficar na mente de quem me ouve, né? A pessoa vai para casa, o que ela leva para casa? Diante daquele discurso que ela teve, o que ela vai levar para casa e o que ela terá para poder dizer, olha, eu aprendi tais coisas na pregação ontem, né? Eu entendi tais coisas na pregação ontem. Então eu preciso ter essa ciência, né? De que a pregação precisa deixar alguma coisa na vida daquele que me ouve, né? Aí você tem aí no caso dos... Pode falar. O pastor Davi, pode falar. Uma questão que a gente vê muito, né? Por exemplo, pessoas que estudam, que têm um conhecimento, que estuda, né? Que vai crescendo, vai aprendendo, mas as pessoas não têm essa oportunidade para poder ministrar. Sim. Em algumas igrejas. Sim. Pessoas que estudam, então a gente vê que tem igrejas por aí que as pessoas não dão oportunidade para o obreiro que está estudando, para ele poder desenvolver um pouco o conhecimento, aquilo que adquiriu. Fica uma dificuldade até para quem está começando. Sim, é verdade. Concordo, senhor. Por isso, nesse caso, eu acho que quem está começando a falar, ou que tem um ministério da pregação para poder desenvolver, ela precisa conhecer outros quintais, né? Outras igrejas, receber algum convite, ou participar daqueles cultos que às vezes não tem muita gente, que é aqueles cultos da semana, né? Que normalmente as oportunidades são mais dadas. No domingo à noite, dificilmente uma pessoa que está começando terá oportunidade para pregar, no caso, né? Mas na semana não, na semana essa pessoa pode frequentar um culto, um culto de oração, uma consagração, um culto menos frequentado, e essa pessoa pode começar a exercitar esse conhecimento que ele tem, ele pode treinar, né? Pode treinar um pouco desse conhecimento que ele tem para poder fixar essa prática e esse conhecimento que ele desenvolve nos estudos, né? Por isso que é importante, meu Deus. Pastor Deus, o senhor faz uma observação muito boa. Infelizmente, existem igrejas onde os púlpitos estão tão cheios que dificilmente quem está começando vai ter uma oportunidade, né? Por isso, eu acho que essa pessoa eu comecei pregando um pouco, pastor, no espelho. No espelho. Eu tinha que me convencer daquela mensagem. Sim. Que você disse. Para depois ter oportunidade na igreja, para as coisas aí. Então a gente via. E mesmo assim, hoje a gente vê o tanto que a gente errava. Né? A gente vai aprendendo, vai aceitando para o Senhor, a gente vai vendo alguns estudos, algumas coisas. A gente vê o tanto que errava. Até mesmo na questão da leitura, a gente passava algumas passagens, por exemplo, de Jacó, né? Que a gente fala que Jacó lutou com anjo, a gente descobre que Jacó não lutou com anjo nada. Então, assim, é claro, com o tempo a gente vai aprendendo, a gente vai crescendo, vai desenvolvendo, mas na época era desse jeito. E Sim. hoje, né, tem que soltar um pouco, como o senhor diz, né, nos pontos de pregação, nessas orações, nesses trabalhos que tem, pode ajudar bastante, né? Justamente, com certeza. Eu acho que o conhecimento com outras igrejas, outros irmãos, né? Outras comunidades pode facilitar essa nossa vida, né? Então a gente cresce todo dia, né? Cresce todo dia, mas não dá para ficar só na teoria. A gente precisa colocar em prática um pouco o que a gente aprende, né? A gente precisa compartilhar um pouco, né? Ou escrever, ou se não fazer como o senhor disse, prega na frente de um espelho, ou se não vai para um lugar bem isolado. Quem mora, por exemplo, em fazenda, algum lugar onde tenha alguma floresta, um mato, né? Vai lá, se embranha no meio do mato, prega para as abóboras, prega para os ipês, né? Prega para as árvores, né? Quem sabe elas não se convertam a Jesus melhor do que os seres humanos, né? Então acho que é algo que pode ser feito para poder facilitar essa prática, né? Esse treino da pregação em si, né? Isso é bom, não é ruim não. Aí nós temos aí um gráfico, no sermão ou no discurso, você tem o pilar, a porcentagem estimada é a função do discurso, né? Então a gente tem aqui uma estatística aproximada do que pode representar o ethos, o logos e o pathos no discurso e a sua função, né? O ethos representa de 10 a 15% da porcentagem estimada, ou seja, a credibilidade que o pregador ou o orador tem que ter
pesa na balança aí entre 10 a 15% dessa credibilidade que tem que ter, né? Isso pode gerar uma confiabilidade, né? Pode abrir a porta da confiança para o discurso, para a pregação, porque ninguém gosta de ouvir pessoas que não têm um testemunho, né? A maioria das vezes, quando é nas nossas próprias igrejas, né, onde as pessoas já nos conhecem, dificilmente elas vão querer ouvir uma pessoa que não tenha credibilidade, né? Que tenha alguma coisa pendente no aspecto moral que possa comprometer a sua credibilidade diante daquelas pessoas que estão ali. Então, vai pesar muito na balança o seu discurso se você não tiver credibilidade. A credibilidade abre as portas da confiança para que as pessoas te ouçam. Segundo, você tem o Logos, que representa de 25% a 35% aproximadamente, né? Dessa porcentagem estimada, que é a parte em que você convence a mente com a verdade. É a hora que você desenvolve a ideia. É o momento em que você coloca a sua tese, a sua ideia, o seu pensamento na pregação. É como se você estivesse defendendo uma tese, né? Um TCC. É uma tese de conclusão de curso. Né? Seria mais ou menos isso. Você está defendendo um ponto de vista. Está defendendo uma ideia, né? Uma ideia que você quer falar, né? Você vai falar sobre determinado... Eu vou pregar sobre o último Adão, né? O último Adão. Peraí, quem é o último Adão na Bíblia, né? Alguns colocam como segundo Adão, né? Como se houvesse terceiro. Você não tem você não tem terceiro Adão. Você tem o último Adão, né? Primeiro Adão, pelo primeiro Adão entrou o pecado no mundo. E pelo pecado a morte. E a morte passou a todos os homens. Mas você tem o último Adão, que é Jesus Cristo. Então, você vai defender uma tese sobre o último Adão, que é o Adão Cristo, o Cristo Adão. Né? Se você tem um Adão que pecou no jardim, que cedeu à tentação no jardim, você tem um Adão, ou último Adão, que venceu no deserto. Né? Que venceu no deserto. Então você vai defender uma ideia, vai fazer um paralelo, vai tentar dialogar um texto com o outro. Então, o Logos nada mais é do que um meio de convencer a mente das pessoas a acreditar na verdade que você quer defender. Né? Seria isso o Logos. E o Patos representa aí uma média de 50% a 65%, porque a sua credibilidade e o seu Logos vai passar pelas suas emoções, vai passar pela paixão, vai passar pelos sentimentos, né? Você vai colocar isso com a sua personalidade. A sua personalidade vai ser colocada no sermão, né? O seu tom de voz, sua gesticulação, se a sua voz ela é naturalmente chorosa ou não, né? Nada de teatro, seja original, mas não dá para ser seco, não dá para ser indiferente, não dá para ser insensível na pregação, tá? Aí nós temos aí outros termos que estão associados à homilética, a hermenêutica. Hermenêutica bíblica é a ciência que estabelece os princípios e as regras da interpretação bíblica. Sem a hermenêutica, nós não conseguimos falar nada, né? Pregar nada a respeito de Deus, porque é através da hermenêutica que eu vou entender a verdade bíblica, é ela que vai me dar a capacitação de interpretar o texto bíblico, né? Eu preciso dela, não posso passar por cima dela de jeito nenhum, né? Aí você tem aí, no caso, a exegese, que vem do grego exegesis, quer dizer, tirar para fora os pensamentos que o escritor tinha quando escreveu um dado documento. Isto é, literalmente significa tirar de dentro para fora o sentido do texto, que seria interpretar. Com a hermenêutica você cava com picareta, com enxada. Com a exegese você cava com retroescavadeira. Você vai usar o grego, vai usar o hebraico, vai usar o latim, vai usar a arqueologia, vai usar a história, a política, a sociologia, a antropologia, a economia, a geografia, o clima e etc. Você vai usar diversos elementos para poder interpretar aquele determinado texto. Então, se você não sabe, se você não tem a capacidade interpretativa, logo você também não consegue elaborar um conteúdo bom da sua pregação. Aí você tem um texto, a palavra texto, né? Essa palavra é derivada de textos,
Testos, se eu não me engano, acho que eu cheguei a falar sobre essas coisas na aula passada, né? Estou retomando aqui de maneira um pouco mais rápida, mas se eu não me engano, eu cheguei a falar. Testos, que vem de têxtil, né? A palavra textus vem do latim e significa narrativa escrita, mas originalmente significa material de tecido, pois é derivado do verbo texere, que significa tecer, né? Então a palavra texto, né? A palavra texto, ela vem de têxtil, né? De têxtil. Não sei se é com X mesmo, o têxtil, né? Que vem de texere, né? Texere, vem de têxtil, ou seja, da onde vem a expressão tecido, né? Tecido, né? É dessa raiz aqui que vem a expressão tecido, né? E o tecido é feito de quê? De fios. Fios, né? É feito de fios. Então, cada versículo, cada palavra, cada letra é um fio dentro do texto. Então, qual é o papel do intérprete? É abrir o tecido, é desdobrar o tecido, é explicar o texto. Então, você vê lá o eunuco da rainha de Candace, o Felipe pergunta para ele, você entende o que você está lendo? E ele disse, como entenderei se não tem quem me explique? Então, qual é o papel do pregador? É trazer explicações ao seu público, através da mensagem que ele está proclamando, né? Então nós precisamos conhecer o texto, né? Aí você tem a palavra contexto. Pode falar, pastor. Vamos usar uma linha aí, um sentido, caso tipo bordar, né? Bordar, o tecer. Aí a pessoa fala, como que você fez esse ponto? Como que você teve essa ideia? Como que você... Né? Então ela vai mostrar ali dentro como que funciona. Isso. A questão da palavra, como que começa, como que faz. Justamente. Começar. Às vezes usa mais de uma cor de linha para poder fazer um colorido. Essas linhas nada mais são do que um artigo, um adjetivo, um substantivo, um verbo, um pronome, uma interjeição. Você vê, no caso, cada palavra, cada letra, ela forma uma frase, a frase forma um texto e você tem um elemento todo que seria o tecido. Então o papel do intérprete é entender o texto, compreender o texto, elaborar a mensagem e expor a quem ouve, né? Seria isso. Aí você tem a palavra contexto, que vem do latim, contexere, ou contexere, quer dizer tecer junto, costurar junto, de junto, mais texere, que seria tecer junto, né? Tecer é o ambiente físico ou situacional, conjunto de circunstâncias, a partir do qual se considera um fato, conjunto de palavras, frases que precede ou segue a determinada palavra, frase ou texto, e que contribuem para a compreensão do seu significado. Então, se você está lendo um texto, eu vou pregar sobre Jesus acalmando o mar da Galileia. Jesus acalmando o mar da Galileia. Então, você tem que perguntar, o que é o mar da Galileia? Né? Qual é a sua largura? Qual é a sua profundidade? Qual que é a sua extensão? Da onde ele nasce? Da onde vem a água do mar? Então, eu tenho que ter um conhecimento geográfico do mar da Galileia, saber o que ele é. Por que é chamado de mar se é um lago? Quais são os outros nomes do mar da Galileia? Então, todas essas informações, elas são o conjunto de circunstâncias, ou conjunto situacional, onde o texto está inserido. Se eu não conheço o contexto em que o texto está inserido, logo eu não consigo interpretar o texto e expor às pessoas, né? Nós não ficamos admirados com alguns pregadores que às vezes nos surpreendem trazendo tantas informações junto com aquele texto que a gente pergunta, da onde esse homem achou tal coisa? Né? Da onde esse homem achou tal coisa? A gente fica admirado, porque a gente fica, não é possível que a pessoa teve a capacidade de achar tanta coisa aí, né? Então, mas por quê? Isso é o contexto. É o contexto político, geográfico, indumentário, culinário, climático, antropológico, sociológico, linguístico e etc. Existe um monte de elementos dentro do texto que eu tenho que procurar localizá-lo dentro desse contexto em que ele está. Tá? Então, explicar
A palavra, o 5 aí, explicar. A palavra explicar vem do latim e tem a ver com as plicas, as dobras de um tecido. Quem em Roma trabalhava dobrando vestidos ou tecidos se chamava plicatrix. O que era um plicatrix? Era alguém que dobrava a roupa. Era alguém que dobrava o tecido. Era alguém que faz a dobradura correta da roupa. A preposição latina ex, entre outras coisas, dava a ideia de tirar, abrir, abrir o tecido, tirar as dobras do tecido. Daí que explicar fosse desenrolar o tecido, desembaraçar o tecido, o que no plano do diálogo tomou o sentido de esclarecer e ensinar. Ou seja, então, qual é o papel de quem explica? É tirar as dobras. É tirar as dobras, é expor, né? A pessoa quando vai vender, ele vai vender uma roupa, né? O que ele tem que fazer? Ele tem que abrir a embalagem, né? E desdobrar a roupa, mostrar a peça, né? Mostrar a peça, as costuras, tal, dar os detalhes. Vai vender uma calça, tal, isso aqui é uma calça de sarja, tal, é um tecido premium, tem uma certa elasticidade, é uma calça que tem bolso e tem botãozinho aqui no bolso, tá? Ele vai ter que explicar, mas para explicar ele precisa o quê? Desdobrar a roupa. Vai vender um tecido, ele vai abrir o tecido, vai mostrar as características do linho, a maneira como ele foi feito, a textura do tecido, etc. Então, quem prega tem que saber explicar texto. Tem que saber elaborar sermão a partir do texto que você entendeu. Se você não entendeu nada do texto, logo você não pode colocar uma mensagem para quem te ouve. Você vai falar e as pessoas que te ouvem não sabem nada do que você está falando, porque você não consegue explicar o texto, você não desdobra o texto, entendeu? Então você precisa ter esta capacidade. Aí você tem a palavra, o 6 aí, interprete, aliás, o intérprete, quer dizer, interpretar, interpretar, vem do latim interpres, quer dizer, agente, tradutor, de interpretare, traduzir, explicar. Inter quer dizer entre, mais o radical prate, quer dizer, com o sentido de dar a conhecer, né? Dar a conhecer ou levar a conhecer. Então, o intérprete é alguém que leva o ouvinte a conhecer uma verdade. Uma verdade que está sendo defendida na pregação. Ninguém defende diversas verdades na pregação. Você pode até citar diversas verdades, mas ela vai estar sempre atrelada a um assunto de cada vez. Um tema, um assunto, uma ideia, um pensamento, uma tese. Então, você pode colocar diversos elementos dentro desse assunto, mas você segue uma linha reta dentro daquele assunto que você quer defender, que você quer falar. Bom? Vamos lá. Perguntas para a gente partir para a eloquência. Ou observações que queiram fazer para nós partirmos para a eloquência. Podemos seguir? Para entrar para a eloquência, eu vou falar, que nem eu falei para o senhor ao início aí, da questão do tecido, como faz. Sim. Né? Eu falo para explicar para um jeito, para as mulheradas, assim, para as mulheres que gostam de estudar também. Vai ficar mais fácil, é que nem blusa de lã. Né? Você vai fazer, ela vai usar um ponto ou vai usar outro ponto na medida do possível que ela vai ter que tecer ele. Então, quando fala isso falar com a mulher, ela já vai pegar a ideia. Opa, já estou entendendo. Justamente. Sentido, é o paralelo, né? A analogia, o paralelo. Sempre vai ficar mais claro quando a gente traz elementos concretos para poder falar aquilo que é subjetivo. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Bom, tinha uma mulher que tecia também, que trabalhava com tecido. Isso. Você tem a Dorcas, né? A Dorcas lá. Uma mulher que sabia tecer. Uma boa mensagem aí, pessoal. É verdade, isso mesmo, muito bom. Vamos lá, eloquência. Eloquência é um termo derivado do latim, eloquentia, que significa literalmente a arte ou a elegância de falar. Grifa aí. Significa literalmente a arte ou elegância de falar. Ou seja,
A eloquência não tem a ver com um grito, tem a ver com a elegância no falar. Você está me tirando a graça disso. Não. Já está até marcado aqui da aula. Aí, ó, tá vendo aí, ó? É a elegância do falar, né? A capacidade de citar as palavras entendivelmente, é a capacidade de se fazer entendido, a voz, o tom da voz, a postura, a maneira como se olha, a maneira como se gesticula, tudo isso tem a ver com a eloquência, né? Seria isso, a elegância, né? Ou seja, não é elegância só no sentido do falar, mas quem se veste com elegância, quem se assenta com elegância, quem gesticula com suavidade, quem fala entendivelmente, as palavras são bem colocadas, né? Bem construídas frases, tudo isso vai pesar na balança na hora das pessoas te entender. Nada contra quem tem dificuldade, às vezes, com a língua portuguesa, né? Mas é bom quem tem um certo domínio da língua portuguesa, que é a língua que você fala, você vai ter facilidade para falar, né? Quem está aí na Escócia aí, que tem que falar a língua inglesa da mesma forma, né? Ou o português usado entre os irmãos aí que falam a língua portuguesa, a comunidade que vocês têm aí, mas tem que ser entendível. Eu não posso ficar usando termos que ninguém entenda. Às vezes eu posso ter um conhecimento técnico muito bem favorável a mim. E às vezes eu vou gastar demasiadamente o português com os termos técnicos. Mas e a plateia, tá me entendendo? As crianças estão me entendendo? Os adolescentes estão me entendendo? Ou seja, falar bem necessariamente não quer dizer falar difícil. Tá? Então a eloquência não está atrelada ao falar difícil, mas falar entendível. Falar uma língua, um tom em que as pessoas compreendam o que eu estou dizendo. Então toma cuidado com isso. É muito importante observar isso aí. Seguindo. Em termos práticos, significa garantir o sucesso da sua comunicação. Ou seja, ter a capacidade, olha lá, ó, de convencer, comover e guiar o ouvinte através da palavra. Olha só, grifa esses três, ó. Ter a capacidade de convencer, levar a pessoa a crer, a acreditar, comover, né? Mexer com ela, mexer com os seus pensamentos, com as suas emoções, né? Mexer com o ouvinte e guiá-lo. Guiá-lo através da palavra. Levar ele a mudar a postura em diante da palavra. Isso aqui se chama eloquência. Isso nada mais é... Oi, pastor? É o conhecimento, precisa de conhecimento. Conhecimento. Quem tem o conhecimento... As pessoas falam, mas não tem conhecimento, você acaba matando uma mensagem. Justamente. Você não está sabendo do que fala, né? Do que tece, do que vai trazendo nesse meio. Justamente, ou seja, quanto mais conhecimento eu tenho, mais o Espírito Santo usar-me-á para poder falar o que eu tenho que falar. Entendeu? O Espírito Santo não pode me dar iluminação para falar sobre um assunto que eu não li nada sobre ele, que eu não estudei. Eu só tenho uma dificuldade assim, que às vezes foi costume. Eu ministro uma mensagem, mas eu não coloco o tema. Entendeu? Quer dizer, isso precisa... Mas não tem problema, pastor. Contanto que o senhor consiga seguir a ideia, o pensamento que o senhor tinha ali... Sim. Isso é o mais importante, entendeu? Essa questão de você colocar o tema ou não, isso é prática. É prática. Faz uma vez para o senhor ver como que é. Faz um teste. Né? Faz um teste uma hora, né? É bom. Eu gosto, assim, só que nem sempre, mas às vezes quando eu coloco o tema, sim, eu prego, mas assim, não é sempre, né? Às vezes na hora a gente é pego de surpresa e não está esperando certos momentos. Sim. Mas a gente traz dentro do que... Tá ótimo, mas não tem problema, pastor. O importante é a pregação dar certo e as pessoas entenderem o que a gente está falando. Quando a gente fala do tema, é aquele tal negócio. Eu uso sempre uma ilustração, pastor, que o tema na mensagem é como se fosse o volante de um carro. Né? É ele que vai guiar para onde o carro vai. Né? A função do volante não é a do motor, a função do volante não é a do pedal de aceleramento, não é o do freio,
Não é? A função do volante é dar a você o domínio sobre a direção do carro. Entendeu? Então o tema ele serve disso. Mas se na sua consciência você tem consciência de que você está seguindo aquela linha reta, aquele assunto específico, manda ver. Não tem problema. Entendeu? É questão de estilo e de costume de cada um. Eu, por exemplo, já não consigo. Eu criei esse costume de colocar tema. E quando não coloco, parece que fica faltando alguma coisa para mim. Mas cada um tem o seu estilo. O importante é a mensagem dar certo. Não que seja difícil, assim, porque a gente que, quando participa de escola dominical, você pode ver que cada lição é um tema. Isso. Então já por aí você já vai tendo ideia como elaborar, como fazer, como preparar. Isso na minha mente, né? Justamente. Então assim, você ter as coisas corretas, o início, o texto, o contexto, e daí sucessivamente. Justamente. É isso mesmo, tá certinho. É importante, né? Com certeza. Se eu começo a corrigir essa parte, colocar um... Mas é questão de costume, pastor. É só questão de costume. Faz um teste. Sim. É que às vezes, eu falei para a turma de ontem aqui em Campo Limpo, eu falei o quê? Às vezes parece que a gente está sendo muito técnico. Muito técnico. Deixa eu falar. No início, quando eu comecei a fazer assim, parecia um negócio muito frio, muito técnico. Mas com o tempo a gente vai se acostumando e a gente vê que é uma prática legal. É uma prática boa que pode, ela tem uma relevância na sua participação do sermão em si, entendeu? Mas muito boa aí. Vamos lá, ela representa a soma das qualidades do pregador e refere-se ao conjunto de técnicas. Olha lá, gestos, posturas e formas de comunicar uma mensagem com eficácia. Então, a eloquência não é só a voz, é o gesto, é a postura física e as formas de comunicar com eficácia. Então, tudo no pregador prega. Tudo no pregador prega. Por exemplo, o pregador está no púlpito. Ele vai pregar, né? De repente ele está vindo de determinado lugar, tal, estava chovendo, tal, e ele pisou numa poça de lama sem querer, sem ele saber, sem ele perceber, o pé dele está melado de barro. O pé dele está melado de barro. Vamos pensar assim. Aí ele pega, entra na igreja e está lá no púlpito, tranquilamente, entrou, tá, isso aqui tá lá tranquilo. E o povo tá vendo o quê? O pé dele melado de barro. Todo mundo vai reparar o pé do pregador melado de barro. Por incrível que pareça. Então, ou seja, isso pode gerar uma certa negatividade na pregação. O pregador não melou o barro porque ele queria, ele não é porco, ele não é relaxado. Mas isso pode dar aquele ar de relaxo da parte do pregador. Isso pode criar um bloqueio para que as pessoas queiram ouvir aquele comunicador. Que ele vai pensar o quê? Puxa vida, olha, o pregador está com o pé melado de barro. Como é que ele vem para a igreja da casa dele aqui, e não teve nem o zelo de limpar o sapato para poder vir para a igreja, entende? Então essas coisas podem pesar na balança, tá? Vai pregar lá, paletó tá aberto, isso aquilo, e na gravata, tá lá com a gravata, e a gravata tá melado de gordura, né? Ele foi comer alguma coisa, tá, isso aqui e tal, e pingou na gravata, e ele não viu. Melou a gravata de gordura. Poxa, na hora que ele vai falar, tá todo mundo vendo a gravata do pregador melada de gordura, né? Você comeu uma coxinha, alguma coisa, caiu. Eu penso, puxa, meu Deus do céu, olha, cara, olha que pregador relaxado, nem lava a gravata. Às vezes não é nada de relaxo, é simplesmente alguma coisa que acontece. Mas isso pode gerar um bloqueio para que as pessoas não tenham credibilidade nesse pregador no que diz respeito à sua higiene. Tá entendendo? Pode gerar isso. Então isso bloqueia a eloquência. A eloquência ela vai pro ralo. Porque a eloquência também tem a ver com a postura. Com assentar, com levantar, com falar, com gesticular. O cabelo bem penteado, bem regimentado. Uma gravata. Tem gente que vem pra igreja, né? Vem pra igreja, lá, tá lá a gravata. Lá, essa gravata tá torta, né? Tá virada pra cá. A gravata tá aqui, a camisa tá aqui, centralizada aqui, e ele tá aqui, a gravata tá torta pro lado aqui, né? E tem pessoas que têm toque, falam, olha, a gravata do pregador tá toda torta, meu Deus do céu. Isso quebra o clima, quebra, as pessoas prestam atenção nessas coisas. Então, a eloquência, ela está atrelada a muitas coisas.
E você pode ter um sermão preparado, muito bem preparado, tudo pode estar certinho, mas uma coisa que pese na balança de forma negativa pode gerar um bloqueio para que as pessoas queiram te ouvir. Então fique esperto nesta parte aí, tá bom? Vamos lá. Nota de atenção. Eloquência não é gritaria, saltos ou pancada num púlpito. O excesso físico ou volume descontrolado muitas vezes mascaram a falta de conteúdo. Grifa aí. Mascaram a falta de conteúdo e cansa o ouvinte. Então, tem pessoas que eles usam isso como tática. É manipulação da plateia, o grito, o diga para o seu irmão, aquelas aeróbias, aquelas ginásticas que são feitas no culto, né? Elas podem ser um meio do pregador ele fugir do conteúdo ou da responsabilidade. Parece ele está fugindo, ou seja, ele não tem conteúdo, ele não tem o necessário para poder convencer a plateia. Então ele começa a criar meios pelos quais ele desvia a atenção da plateia para manipulação, para gesticulação, para mascarar que ele não tem conteúdo. Então fique esperto com essa parte. Então bate no púlpito, tal, grita e diga para o seu irmão, quem veio buscar a bênção nesta noite, quem está aqui para adorar o Senhor, quem dá um glória, tudo isso pode gerar uma manipulação ou pode ser um meio de você querer ganhar tempo, porque você não tem conteúdo para passar. Então fique esperto com essa parte. Tem muita gente muito bem treinada que sabe fazer isso, tá? Então, a verdadeira eloquência convence pela clareza. Pela clareza e pela unção. E não pelo barulho. Entendeu? Já foi a época em que a maioria dos pentecostais gostavam de barulho, né? Já foi a época. O pentecostal também gosta de conteúdo, gosta de palavra, gosta de alimento bom, né? Quer sair da igreja, mas levando consigo um alimento bom, que acrescente na sua vida espiritual, e não só o grita, né? No ouvido, tal, o poder e roda, tal. Não, isso pode acontecer, até pode. Pode ser o resultado da ação soberana de Deus, não tem problema nenhum. Mas não pode ser o subterfúgio, a tangente que o pregador usa para poder fugir da responsabilidade do conteúdo da pregação. Então fique esperto com essa questão aí. O que a gente gostava de barulho, pastor Davi, era mais em questão do batismo com o Espírito Santo, pessoas sendo batizadas, sendo renovadas. Mas nesse sentido, né? Hoje você vê que as pessoas estão nesse lado um pouco fria, sim, morando tanto, como morava antes. Então, mas você vê, quando o pastor prega, quando traz a mensagem, vou falar. Então, mas você vê, percebe, pastor, diz que isso é uma evolução. Tem uns que estão frios mesmo, né? Mas outros foi uma evolução, porque as pessoas hoje estão prestando atenção no que a gente fala. Elas estão querendo entender o que a gente fala. Entendeu? Uns, de fato, é frieza, mas outros são aqueles que estão atentos, espertos, porque quando o poder vem, o resultado acontecerá, a resposta vai ser imediata, porque foi o poder que veio, né? Mas quando de fato não tem poder e é apenas oba-oba, movimentação, né? Então, a gente precisa estar atento em relação a isso. Tinha outra pessoa que ia falar aí também, quem ia falar? O pastor Davi. Diga. Pastor Davi, pastor Edilson. E também hoje em dia, pastor Davi, muitas vezes a gente fala do lado ruim, né, da internet, as mensagens, o erro, os equívocos, mas também tem um lado bom. Mensagens profundas, mensagens que abençoam, que fortificam. Aí a gente chega na nossa igreja, aí a pessoa tá só gritando, só falando, levanta a mão, faz isso, faz aquilo. Aí você fica frustrado na realidade, né? Sim, você tem razão. Ou seja, a pessoa que está ali ouvindo a mensagem, ela quer conteúdo, ela quer aprender, ela quer levar um conteúdo para casa para durar a semana inteira, para sustentar a sua espiritualidade, a sua comunhão, né? O que significa a palavra pregador? Ele é o queriço, é aquele que vai trazer
o querigma, a palavra, né? A mensagem, o conteúdo. Esse é o papel dele. E não simplesmente ficar emocionando ou manipulando a plateia e pronto, acabou. Então, de fato, hoje a internet, as redes sociais, ela colocou os pregadores em maus lençóis. Por quê? Em primeiro lugar, a maioria das pregações aí desses pregadores famosos estão na rede. Está na rede, né? As pessoas conhecem, está lá na rede lá. E às vezes, quando ele vai repetir uma mensagem em uma determinada igreja, todo mundo já conhece aquela mensagem que ele já pregou. Então, às vezes, ele pode sair daquela igreja frustrado, porque ele pensa que ninguém sabe o que ele está falando. Por exemplo, teve um pregador famoso aqui em Campo Limpo Paulista, né? O pessoal conhece ali o Elcio de Assis, que ele veio pregar numa campanha aqui em Campo Limpo Paulista numa igreja, ganhando, recebendo tudo, porque eles não vêm de graça, né? E que parece que ele não estava muito bem animado para poder pregar para o povo, não. Ele não pregou no tema e repetiu uma mensagem que todo mundo já conhecia. Entendeu? Todo mundo que estava lá, mas ele estava lá, já conhecia. Então não surtiu aquele efeito, entendeu? Então tem que ficar muito atento. O senhor me lembra uma coisa, o senhor me lembra de Davi. Que o mensageiro chega até ele fala assim, qual que é a mensagem? Houve um barulho lá. Quer dizer, foi só barulho. A mensagem dele. Tá vendo? Não é só isso que o povo quer. Aí teve que esperar o companheiro chegar para trazer a mensagem. Às vezes é isso mesmo. Que a única coisa que o peão tem é barulho, só emocionaliza o barulho. E é isso que o povo quer? Poxa, é isso que sustenta a espiritualidade de alguém? É isso que sustenta a comunhão de alguém? Entendeu? Então a gente precisa ficar atento em relação a isso, né? Temos que estar bem ligado, né? Não dá para aceitar qualquer coisa. Aí você tem aí, no caso, a elocução é o meio mais comum para a comunicação. Portanto, deve observar o seguinte. Em primeiro lugar, a voz, né? A voz. A voz é o principal aspecto de um discurso. Discurso, como que ela tem que ser? Audível, que todos possam ouvir. Entendível, todos possam entender. Pronunciar claramente as palavras. Então, em primeiro lugar, tem que ser audível. As pessoas têm que te ouvir, né? Toma cuidado com determinados microfones ou aparelhos de som, que às vezes você fala de um jeito e você pensa que as pessoas estão te ouvindo, não está ouvindo. Então fica atento, vê se existe retorno, vê se você mesmo consegue entender o que você está falando. Tem pessoas que falam muito baixo, tem pessoas que falam sussurrando. Então a sua voz tem que ser audível, né? Eu tive dor de cabeça numa igreja que um camarada baixava o som quando eu ia pregar. Olha aí. É complicado, né? Ou cantar ou pregar, ele ia lá e baixava o som. Olha só, né? É complicado, né? O pregador sofre nesse sentido. Já peguei essas situações também, né? Então a fala tem que ser entendível. Se você fala rápido demais, se você tem aquela fala rápido demais, procura ter um autodomínio, fale um pouco mais devagar. Ou se você fala devagar demais, fala muito devagar, tenta apressar um pouquinho essa fala, porque na pregação não dá para falar rápido demais e também não dá para falar devagar demais. Você tem que ter um domínio da sua fala, você tem que ter esse controle, né? E as palavras devem ser pronunciadas claramente. As pessoas têm que entender o que você fala, né? E outro elemento, a voz tem que ser cuidada, irmãos. Cuida da sua voz. Cuida dessa garganta aqui, ó. Cuida do seu instrumento, né? Quando está aqui falha, já era. Você não consegue mais falar. Conferencistas, por exemplo, aí, alguns pregadores, como um amigo meu aí, que fala 4 vezes no dia, às vezes, no domingo, né? Domingo pela manhã, domingo durante uma hora da tarde, depois domingo mais um período da tarde, depois domingo à noite, às vezes já vai direto para a vigília. Irmão, se você não tiver um certo domínio da sua voz, não tiver tomar um mel, um própolis, um gengibre aí de vez em quando, mas você fica, a garganta vai a zero. Então, também é bom. Isso também, entendeu? Então a gente precisa estar atento em relação a isso. Quem trabalha com a voz tem que cuidar. Tem que zelar desse instrumento que você tem aí, tá? Vocabulário. Pastor. Pode falar, Pastor. Pode falar. Só vou dar uma saída no banheiro aqui, é coisa rápida, tá? Bom, coisa rápida. Fica à vontade. Vocabulário. Quantidade de palavras que conhecemos. Fácil de falar, que essas palavras sejam fáceis de falar, né?
comum a todos, de fácil compreensão. Ou seja, as palavras, você vai inventar de citar um certo vocábulo no meio do discurso para mostrar que você tem um domínio daquela palavra. Aí você enrosca nela. Cuidado. Fique esperto, né? Fique esperto, né? É o chibolete lá, o chibolete e o cibolete, né? Fique esperto. Cuidado. Então fique atento com as palavras. Use um vocabulário que você tenha domínio e que você conheça. Segundo, comum a todos. O vocabulário tem que ser comum a todos. É o que eu citei. A sua fala vai alcançar crianças, adolescentes e jovens ou só adultos? Entendeu? A não ser que a sua plateia seja específica. Aí você vai usar um vocabulário específico para aquela plateia. Mas se for uma plateia mista, procure falar uma linguagem comum a todos, tá? De fácil compreensão, que as pessoas compreendam o que você está dizendo, né? Entendam o que você está falando, né? Toma cuidado aí. Saber o significado das palavras também, né? Eu brinquei aí, acho que o pastor disso lembra aí, quando em sala de aula eu citei aí um exemplo de um pregador que pregou aí na cidade de Francisco Morato, que ele citou no meio da pregação dele, ele gritava: o oriundo de Nazaré está aqui nesta noite e tal. O oriundo de Nazaré está aqui nesta noite. E ele citou tantas vezes a palavra oriundo, 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 que tinha uma irmã lá, no meio da plateia, que ficou curiosa de saber o que significava a palavra oriundo. Aí deixou o culto terminar, todo mundo foi embora. Aí quando o pregador estava saindo, ela falou: pregador, eu preciso fazer uma pergunta para você, né? Naquela época não tinha Google, não tinha nada, né? Preciso fazer uma pergunta para você. Pois não, minha irmã. Pois não, minha irmã. É toda alegre, né? Porque tinha pregado e tal. Ela perguntou: o que significa a palavra oriundo? O que é a palavra? O que significa a palavra oriundo, né? E o pregador foi para lá, veio para cá, voltou para lá, voltou para cá. Oriundo, irmão, oriundo. Ele não sabia o que significava a palavra oriundo. Ele não conseguiu explicar para a irmã, né? Ou seja, passou vergonha. Por quê? Porque usou um vocábulo que não tinha conhecimento dele. Então, às vezes, acontece, né, do pregador querer enfeitar demais, tal, e às vezes pode acontecer dele se dar mal, né, nessa situação, porque usou termos muito difíceis de entender, né? Eu acho que, irmãos, você é um advogado, você não vai usar uma linguagem jurídica no púlpito. Você é um psicólogo, psicanalista, você não vai usar a linguagem psicanalística no púlpito, né? Use a linguagem do pregador, a linguagem tem que ser bíblica e tem que ser uma linguagem que as pessoas entendam o que você está falando, a não ser que você queira fazer uma analogia, né? Para convencer, não precisamos impressionar a plateia com palavras de difícil compreensão. Evitar as gírias, né? A não ser que o ambiente exija. Está pregando numa cadeia, está pregando numa penitenciária, então que de repente ali você tem alguns manos ali, né? Tudo bem, você pode até usar um pouco tal de gíria ali na hora de falar, tal, mas no dia a dia ali, no púlpito da igreja, meus irmãos, é bom que se evite, né, as gírias. Tem pessoas por aí, a gente tem alguns exemplos aí que, de alguns pregadores, às vezes o pessoal pega nos cortes aí e coloca nas redes sociais, aí tá que dá vergonha, né? Dá vergonha no vocabulário que as pessoas usam. O vocabulário às vezes muito baixo, muito chulo, né? Muito fora do padrão moral que as pessoas estão acostumadas, né? Então fique esperto. Linguagem correta, ilustrações impróprias, né? Você vai usar uma ilustração que não tem nada. Poxa, você está falando de batata, você está falando de batata. Você vai usar abacaxi para ilustração? Poxa, tem que ser compatível, né? Use uma linguagem ou uma ilustração compatível ao que você está falando. Senão você pode ser visto como um piadista. As pessoas vão rir de você, né? E você não está ali para causar risos, né? Você está ali para causar comoção, arrependimento. Testemunho de experiência que não caiba no sermão, né? Aquela pessoa que conta o mesmo testemunho 20 anos, né? 20 anos, e coloca no meio de sermão para poder fortalecer, e às vezes o testemunho não tem nada a ver com a pregação dele ali, né? Então fique esperto. E mesmo que use, não pode ser demasiado. Você não pode usar um testemunho, usar a esse momento da pregação para o testemunho. Pregação é pregação, experiência é experiência.
pois o povo espera a pregação da palavra de Deus e não testemunho de experiências nossas. A não ser que de fato o testemunho possa fortalecer a sua fala, de fato possa corroborar. Se não, gente, evita usar. Ponto 9, vamos lá. Algumas regras que devem fazer parte da cartilha do comunicador. Aqui alguns conselhos, né? Alguns conselhos que se dá ao comunicador, ao pregador. Primeiro, procurar ler o mais que puder sobre o assunto a ser exposto. Então, vou pregar sobre ovelha. Vou falar sobre o Salmo 23, vou pregar sobre ovelha. Saiba tudo que você puder sobre ovelha. Eu vou falar sobre bode. Saiba tudo que você puder sobre bode. Vou pregar lá em Isaías, falar sobre a águia. Procure saber tudo que você puder sobre a águia. Cuidado com esses exageros, essas invenções, essas lendas que criam sobre determinados animais como a águia. Você tem muito mito que se fala sobre a águia. Então procura saber aquilo que de fato é verdade. Pesquise o máximo que você puder sobre o assunto que vai ser exposto. Eu quero falar sobre a vida de Paulo. Procure saber tudo o que você puder. Então pesquise, corra atrás, tem enciclopédias aí, enciclopédias, dicionários. Procure ter materiais de pesquisa para que você possa ter o máximo de informação possível daquele assunto. Eu fiquei preocupado. Por quê, pastor? Que o senhor falou para pesquisar, que nem o caso do cego Bartimeu lá. Pesquisa, analisa, veja isso direito. E realmente precisa saber dessas coisas. Estou comentando com minha esposa hoje sobre isso. Tem coisas que não tem na Bíblia e as pessoas estão colocando. Entendeu? Infelizmente a gente acaba errando algumas coisas, porque a gente acaba ouvindo até uma pessoa que tem um nome, tem alguma coisa, mas nem sempre a pessoa está dizendo a verdade. É bom pesquisar para saber se realmente, de fato, é aquilo mesmo. E hoje, pastor Dilson, como a gente tem aí as redes sociais, a gente tem a internet, que nos ajuda muito nesse sentido, você tem como confrontar a informação com um clique, na hora. Na hora você deu um clique e você confronta. Você pede, hoje, por exemplo, caso IA, você pede qual documento que se usa, por exemplo, eu preguei no domingo passado agora, aqui em Campo Limpo Paulista, lá na igreja de São José, aqui em Campo Limpo Paulista, lá na igreja do pastor Fernando, que está pastoreando, né? Amigo nosso aí, pastor Deus conhece. E eu fui falar, era um culto de ceia, e ao mesmo tempo tinham algumas pessoas descrentes também, ia se fazer uma apresentação de uma criança tal, que era o neto do pastor Fernando, né? E eu fui pregar lá sobre as bodas de Caná, né? As bodas de Caná. E eu fui dar uma pesquisada, né? Sobre as bodas, a questão do vinho, né? Fui dar uma pesquisada sobre a questão do vinho e tal. E, assim, surgiu na hora, assim, uma curiosidade, né? Do porquê essa preocupação toda de Maria em acabar o vinho, né? E eu fui pesquisar o que o vinho representava em um casamento, né? Em um casamento, o que o vinho representava. Aí, pastor Dilson, eu fui pesquisar, descobri uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar assim, como ouvinte, que já ouvi muitas pregações sobre, e como quem já pregou esse texto. Eu descobri uma questão jurídica dentro do casamento da boda de Caná. Questão jurídica. Você vê, só que quando eu descobri essa questão jurídica, eu fiquei pensativo, eu vou pesquisar, eu vou confrontar essa informação para saber se de fato ela é verdadeira, né? Eu fui pesquisar alguns documentos, e achei um documento lá no Talmud babilônico, né? Um pedacinho dele lá, falando sobre uma cláusula que havia normalmente nos contratos de casamento que se fazia na época. Então, o fato de você deixar faltar o vinho em um casamento poderia gerar um processo do pai da noiva e da noiva para com o noivo e o pai do noivo. Tinha que abrir um processo. Você vê, são coisas e a gente fala, poxa, será que isso tem mesmo? Vamos pesquisar, aí a gente vê, a gente consegue achar documentos que comprovam. Agora, quando não tem, não adianta. É o que o pastor Deus falou. Só porque os famosos dizem a gente vai acreditar? Só porque os homens que têm muito nome falam a gente vai acreditar? Não.
Tá vendo? Tem muita besteira falado por gente que estudou, tá? Muita besteira. Então, confronte, corra atrás e pesquise se de fato aquilo é verdadeiro ou não. Se não for, não cita. Não cita. Vai, aí entra, pastor Dilson, eu sempre digo que o texto bíblico, ele é tão rico em si só, ele já é tão rico em si só, que às vezes falta tempo para a gente expor tudo que tem no texto. Imagine você ter que pegar coisas por fora para colocar mais ali dentro. Principalmente quando isso não é verdade. Então não tem necessidade. Vou falar uma verdade de hoje. Uma verdade de hoje, nesse mesmo texto que o senhor está falando aí. Hoje as pessoas não convidam Jesus mais para o casamento. Sim. E aí que está o problema que acontece muito no casamento, muitas coisas em questão a isso, né? Isso. Você vê, o senhor já está pegando já as bodas de Caná como uma fala para os casados. Para os casados, E Cristo... Para quem vai casar, né? Justamente. E Cristo é aquele que traz para o casamento o que ninguém pode trazer. No casamento, as pessoas que estão lá, elas podem trazer coisas que possam ser transformadas, mas elas não têm a capacidade de transformar nada. Você tem pessoas que possam trazer talhas, você tem pessoas que podem constatar que o vinho acabou como Maria, você tem pessoas que podem encher as talhas de água, trazer a água, encher as talhas de água, que pode até tirar esta água com um canecão lá e levar para o mestre-sala, mas transformação é só Jesus quem traz no casamento. Só Ele pode trazer transformação. Só Ele que pode mudar o cenário daquela transparência da água, daquela água inodora, daquela água inodor, inodor, transparente, sem cor, sem sabor nenhum, para um vinho de primeira. Um vinho de primeira, que pode denotar a alegria, a comunhão, a satisfação, a esperança, a aliança restaurada. Uma aliança poderia ser quebrada neste casamento por causa da falta do vinho. Olha que interessante, pastor Dilson. E ainda trouxe o melhor ainda. Trouxe o melhor, mas aí que tá, Trouxe o melhor. Então tem muitas coisas. Aí eu pergunto, pastor Dilson, é necessário a gente ficar pegando coisas que não vai acrescentar nada, se de fato o próprio texto em si já tem tanto assunto tão bom assim para tratar como esse, no caso, O Misael disse aqui, é igual na passagem da viúva de Naim. Já vi muitos afirmarem que ela pagou para aquelas pessoas estarem ali chorando, pagou para alguém estar ali chorando. Agora a grande questão é, Misael, será que de fato havia isso? Havia esse costume? Havia esse costume sim, mas nesse caso, será que de fato ela pagou? Tem como provar que de fato, no texto, que de fato ela tenha pago alguém para poder chorar? Agora a grande questão é, se tiver que falar sobre o assunto, tem que saber falar. Tem que saber falar. Essas pessoas que... E não era só mulher não, Era só mulher não, que era contratado. Você tinha o chamado de carpideiras, As carpideiras, O que seriam as carpideiras? Carpideiras eram as pessoas que eram contratadas para chorar em velório, Quando não tinha muita... Quando a pessoa, ela não tinha muito conhecido, E o velório ficava vazio, não tinha uma frequência no velório, se contratava o que se chamava de carpideiras para poder ficar chorando ali no velório, para dar uma certa relevância na vida daquela pessoa que faleceu ali. Tinha-se esse costume, sim, Misael. Na época tinha isso. Agora, nesse caso, será que de fato havia essas mulheres? Elas foram de fato contratadas para isso aí no casamento, no caso do velório, Então, tem que pesquisar, A gente precisa saber de fato o que é verdade e o que não é verdade em um determinado texto, Segundo o conselho, ter conhecimento do público ouvinte, Página 7, Hugo. Aí no ponto 9, algumas regras que devem fazer parte da cartilha do comunicador. O comunicador tem que ter conhecimento do público ouvinte. Você sabe qual é a plateia que você vai falar? É plateia de mulheres, é crianças, é adolescentes, é jovem, é adulto misturado, tudo.
é um culto específico, uma festividade, uma consagração, uma oração, tá? Você precisa ter conhecimento do público ouvinte, até para saber como que você vai ir vestido, quanto tempo você terá para poder falar, qual é o tema da mensagem que vai ser desenvolvido. Quanto mais conhecimento você tiver sobre o seu público, melhor é para você poder falar com propriedade também ali, tá bom? 3. Procurar saber o tipo de reunião e o nível dos ouvintes, né? Qual é o tipo de reunião que você está indo frequentar? Oração, consagração, jovens, adolescentes, culto específico e tal. E qual é o nível de conhecimento desses ouvintes? São novos convertidos? Pessoas que já têm uma certa caminhada? É um grupo de advogados? É um encontro de advogados, de empresários? O que é? Eu participei de um culto de advogado. Então você vê, já é uma plateia específica. É uma plateia específica. Qual o vocabulário que eu vou usar neste culto especificamente de advogados, né? Eu posso gastar um pouco da linguagem jurídica, que é a linguagem que eles conhecem? Sim, pode ser. Mas quanto mais conhecimento eu tiver, melhor será para mim que vou estar comunicando naquele ambiente, tá? 4. Falar com seriedade, pois o orador não é um animador de plateia, né? Então o pregador, ele pode ser descontraído, mas cuidado para essa descontração não virar palhacice, né? Você não está ali para contar piada, para contar anedota. Você é um pregador, e o pregador fala com seriedade, né? Ser objetivo e claro, para não causar nos ouvintes o desinteresse, que às vezes você estende demais, você não tem conteúdo, né? E você estende demais a fala. Então, se você tem pouco conteúdo, acaba o sermão quando de fato acabou o seu conteúdo e pronto, né? Então, determinadas atitudes negativas da parte do pregador pode gerar um desinteresse dos ouvintes de querer te ouvir. Então, toma cuidado com isso, tá? 6. Utilizar uma linguagem bíblica, né? Utilizar uma linguagem bíblica. Seja bíblico na sua linguagem. Quanto mais bíblico você for na sua linguagem, melhor será para aqueles que te ouvem, né? O conhecimento sobre a Bíblia vai crescer nessa sua plateia se você de fato der ênfase a uma linguagem bíblica, né? 10. A postura do orador. É muito importante que o orador saiba como comportar-se em um púlpito ou tribuna. A sua postura pode ajudar ou atrapalhar a sua exposição. É o que eu coloquei antes, né? As vestimentas, o assentar, né? A gravata bem alinhada, o paletó e a camisa bem passada, o sapato limpinho, né? Então presta atenção, né? Vá no espelho antes, né? Chegou naquela igreja, vá no espelho, vê se está tudo certinho lá, se a gravata está tudo certinho, bonitinho e tal. Procure ficar atento no caso, né? Tem pregadores que às vezes pregam e hoje em dia está um costume, né? Que às vezes o pessoal coloca o paletó, o blazer, e às vezes coloca a camisa para fora da calça, né? Eu acho que quem está de social, que principalmente o homem, né? A mulher nem tanto, né? Mas o homem, ele precisa estar muito atento. Veja se a camisa está certinho, tal. Às vezes a camisa está fora da calça, a gravata desalinhada. Então, isso pode gerar uma descredibilidade para com o pregador, como se ele fosse relaxado, um relapso, né? Na fala, né? Na sua maneira de colocar, né? Então toma cuidado aí com a maneira em que você se comporta. O Lucas disse que faltou o ponto 7, né? Evitar, o 7 dos conselhos aí, evitar usar o pronome eu, e sim o pronome nós, né? Por que, Lucas, é importante? Por exemplo, eu vim aqui nesta noite para falar para você. Eu sou profeta de Deus. Eu sou mensageiro do Senhor. Eu tenho a palavra de Deus. Eu sou Não, cuidado. Cuidado quando você tiver que construir frases ou palavras, dizer palavras, em que você coloque o pronome eu. O pronome eu, ele pode denotar vaidade, prepotência, tá? Então cuidado com o pronome eu. Coloque sempre nós. Nós estamos aqui nesta noite para adorar o Senhor. Nós estamos aqui nesta noite para ouvir a palavra do Senhor, para falar a palavra do Senhor. Use o pronome nós
Porque aí você envolve todo mundo e isso tira aquele sentimento que de repente pode causar vaidade para quem está falando. Isso gera humildade e credibilidade para quem está falando, tá? Alguém ia falar? Tranquilo. Então vamos lá. Seguindo aí no ponto 10, Lucas. A sua postura pode ajudar ou atrapalhar a sua exposição. A expressão corporal tem uma grande importância para que a preleção seja um sucesso. Inclusive, pesquisas mostram que as pessoas nos julgam, olha só, grifa aí, as pessoas nos julgam nos primeiros 15 segundos. Primeiros 15 segundos que você assume uma tribuna, as pessoas já estão julgando você a partir da sua postura, né? Cuidado com isso, tá? Por exemplo, a pessoa que vai assumir uma tribuna, ela fica aquela rasgação de seda, né? Elogia muito o pastor, quero agradecer aqui esses diletos obreiros, estou aqui diante de pessoas muito mais capacitadas do que eu, muito mais experientes do que eu, tal, eu sou o menor desta casa. Cuidado com isso, tá, irmãos? Isso pode gerar uma descredibilidade logo de cara, entendeu? De cara. Então a sua postura, ela vai ser observada. Cuidado com o que você vai falar, cuidado com a maneira como você vai se portar, né? Tudo pode gerar positividade ou negatividade na sua fala. Então tome cuidado com isso. Fique atento com isso, tá? Através do impacto visual que causamos, passamos mensagens positivas ou negativas. Obviamente que isso ocorrerá mais quando estivermos em uma igreja que não somos conhecidos. Uma igreja que não somos conhecidos. Quando estamos pregando em nossa própria igreja, esse impacto é menor, mas todo cuidado é pouco na postura do orador. Então, quando a gente já é conhecido numa igreja, né? A pessoa já conhece a gente, já sabe como que a gente é, né? Então, eu acho que tem que estar mais... Não é só porque o povo me conhece que eu vou agir de maneira despretensiosa, né? De maneira relaxada, né? Então, quando as pessoas não me conhecem num ambiente, eu vou chamar mais atenção ainda do povo, porque ninguém me conhece. Tá todo mundo atento a mim. Todo mundo de olho em mim, né? Todo mundo atento. Qualquer deslizada, qualquer resvaladinha que você der é o suficiente para as pessoas dizerem: ih, da onde acharam esse? Da onde trouxeram este, né? Tantos obreiros na nossa igreja aqui para poder falar, tal, e vamos trazer esse fulano de tal aí que já vem com mimimi. Então cuidado, a sua postura pode gerar elementos negativos que pode fazer com que as pessoas não queiram te ouvir, tá? Através do impacto visual que causamos, passamos mensagens positivas ou negativas. Obviamente que isso ocorrerá mais quando estivermos em uma igreja que não somos conhecidos. Quando estamos pregando em nossa própria igreja, esse impacto é menor, mas todo cuidado é pouco na postura do orador. Então fica atento aí nessa questão. Aí você tem aí, dentro do ponto 10, o 1, a fisionomia é muito importante, pois transmite os nossos sentimentos. Vejamos, vamos ver lá, a fisionomia, né? Letra A, ficar em posição de nobre atitude, né? Ficar em posição de nobre atitude. Enquanto você está no púlpito ou na igreja, qual é a tua postura como alguém que ainda não está pregando? Se as pessoas sabem que é você que vai pregar, eles estão julgando você já, mesmo antes de você assumir a tribuna. Se você glorifica a Deus, se você não glorifica, se você fica mexendo no celular toda hora lá, de maneira desrespeitosa ou não, se você fica conversando com seu vizinho e tal. Então as pessoas vão estar de olho em você já e tudo pode gerar positividade ou negatividade na sua fala, tá? Então toma cuidado com essa questão aí. Tá todo mundo já te observando, mesmo antes de você assumir a tribuna. Fique em posição de nobre atitude, com respeito, e para que as pessoas entendam que você está no culto. Você não veio só para pregar, você veio para adorar, para cultuar também. Letra B. Olhar para os ouvintes quando estiver falando, né? Quando você fala para alguém, você olha na cara dele, você olha para ele. Você não olha para cima.
Você fala com as pessoas, está olhando para cima. Fala que as pessoas estão olhando para os lados, para baixo. Isso gera insegurança. Gera uma percepção de insegurança de quem está falando. Tá? Quem tem segurança... Está olhando, por exemplo, só para um lado, onde está só as irmãs, que em algumas igrejas tem só as irmãs de um lado, ele fica olhando só para aquele lado. Quer dizer, errado também. O olhar sempre deve ser um olhar panorâmico, para todo mundo, né? Todo mundo, sempre panorâmico, né? Nunca pode fixar em uma plateia só, principalmente quando é sexo oposto, porque isso pode gerar descredibilidade na vida do pregador. Então, olhe para os ouvintes de maneira panorâmica, segura, sem timidez, sem vergonha, para que as pessoas entendam que você está seguro na sua fala, naquele momento que você está falando. Qualquer insegurança que possa ser percebida, isso pode gerar descredibilidade e desinteresse em ouvir o seu sermão. Letra C, não demonstrar nervosismo. Né? Tem pessoas que está na cara o nervosismo dele. Né? Você percebe, você fala, poxa, o irmão está nervoso. Né? O irmão está nervoso. Nessa que você vê o irmão nervoso, você fica, poxa vida, ele está nervoso. O que vai sair daí? Ele está nervoso, né? Pega o microfone lá, né? Pega o microfone, ele fica lá, parece que está com mal de Parkinson, né? É um Parkinson espiritual, né? Tá lá. Ele treme. Diga. E tem hora que a pessoa ela tá tão nervosa que não dá nem vontade de olhar na cara dela. Você fica com vergonha por ela. Aí você abaixa a cabeça e fala, meu pai amado, entrega o microfone, pelo amor de Deus. Você fica com dó, né? Você fica com dó da pessoa, né? E é ruim, né? Por isso que, se houver nervosismo, tá faltando 10 a 15 minutos para você assumir a tribuna. Tá nervoso? Peça educadamente, pergunta, onde fica o toalete, por favor? Tal. Finge que você vai fazer alguma necessidade lá no toalete, vai lá e faça algum exercício de relaxamento. Vai lá, tal. Pega o pescoço lá, dá uma destroncadinha lá, levanta os braços para cima, tal, dá uma despreguiçada, tenta tirar um pouco da tensão corporal, né? Tenta dar uma relaxada, tal. Isso pode te ajudar a assumir a tribuna na hora que você for falar, tá? Isso são técnicas que se usa para poder quebrar esse nervosismo, né? Agora, por exemplo, a questão do microfone, né? Tem pessoas que tá nervosa demais, então peça para colocar um pedestal. Fale com o microfone no pedestal para você não ter que segurar ele, para não tremer, entendeu? Peça para que isso facilite a sua vida, as suas mãos ficam livres, né? Fica livre, né? Então, tem pessoa que vai pegar, vai tomar água, acontece, quase derrama água, treme o copo, treme a taça, treme tudo. Então isso é nervosismo, né? É comum, principalmente na vida daqueles que estão começando a falar, mas nervosismo dá qualquer hora, qualquer momento, dependendo muito da ocasião em que o pregador está falando. Mesmo ele tendo segurança já na sua fala, mesmo sendo pregador já de muito tempo ou não, tá? Mas quem tem mais experiência sempre terá essa vantagem em relação a essa questão. Evitar exageros nos gestos, né? Os gestos, ele tem que ser compassados e de acordo com o que você está falando, né? Por exemplo, se você usa uma fala tranquila, né? Fala tranquila e meus irmãos, estamos aqui nesta noite e você parece que tá querendo voar, né? Cuidado. Então, os gestos exagerados, descompassados, que não acompanham a sua fala, que não acompanham a sua voz, ele pode demonstrar uma certa falta de domínio da fala e da gesticulação. Se você não tem facilidade de gesticular, então guarde as mãos lá, faça alguma coisa com elas aí e deixe elas quietas, tá bom? Porque senão você vai se perder, você vai se atrapalhar todinho. E você tem que tomar cuidado também. Irmãos, nós estamos caminhando, existem pessoas que estão caminhando para o inferno e elas vão perder a sua salvação. Eu falo sobre o inferno e aponto para cima. Falo sobre o céu e aponto para baixo. Né? Eu falo sobre os irmãos e aponto para eles. Né? Calma aí, cuidado. Seja equilibrado na maneira como você vai colocar
as suas falas, tá? Vai ser que nem o pastor falou assim, ele levantou a mão e falou, quem quer ir pro inferno, levanta a mão. E ele ficou com a mão levantada. Aí o irmão falou, pastor, pelo jeito é só o senhor mesmo. São coisas que... Tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado. Esse não é pergunta que se faz também, né, pastor? Sim. Letra E. Não demonstrar indisposição, preguiça, sono, né? Falta de coragem, qualquer coisa, qualquer gesto corporal seu que possa demonstrar preguiça, sonolência, fica atento. Tô com sono, tô com abrição de boca, tal, isso aqui e tal. De novo, com educação, onde fica o toalete, vai lá, lava o rosto, tal, dá uma relaxada lá para tirar esta preguiça, porque senão isso pode gerar descredibilidade também na vida do pregador para com os ouvintes por conta dessa indisposição aí, tá? Fica esticado na cadeira como se ele estivesse no sofá dele, espreguiçando, né? Toma cuidado, tá? Evitar as leituras prolongadas, né? Do texto que usará na pregação. Se você vai pregar um sermão textual expositivo, não leia um texto muito longo. Não precisa ler. Você tem 30 versículos. Você vai pregar nos 30 versículos? Não leia os 30 versículos. Lê 2, 3. Só para abrir a pregação. Você não precisa exagerar. Você tem pouco tempo para pregar. Você vai gastar 5 minutos numa leitura bíblica. Entendeu? Ler 2, 3 versículos é o suficiente para que você possa elaborar o seu sermão e pregar. Então evite aquelas leituras muito longas, tá? Letra G. É sempre bom estar preocupado com a indumentária, né? Cores das roupas, né? As cores das roupas que você usa, gravata, os tipos de gravata, a cor da gravata, né? A cor das meias, o sapato, a camisa, o penteado, o óculos. Toma cuidado, irmãos, porque se uma coisa é chamativa demais, por exemplo, você vai para uma igreja com um terno amarelo canário, por exemplo, amarelo canário, pega uma cor dessa daqui, você vai pôr um terno dessa cor, né? Você vai virar o pessoal vai chamar você de como é que é o nome do pintinho lá do desenho lá, esqueci o nome dele. O Piu Piu, vai chamar você de Piu Piu, é o pregador Piu Piu. Vai virar meme, isso mesmo, Luca. Vai chamar pregador Piu Piu. Gravata, você vê, a gravata muito chamativa, aquelas cores muito desconcertantes. Irmão, hoje em dia, olha, tá tão fácil, acertar. Poxa, tem dúvida? Não sabe combinar legal as cores? Pergunta lá, chat. Eu tenho um terno de cor tal, uma camisa de cor tal. Você acha que combina? Qual seria a combinação adequada? Ele te dá dicas de cores, de gravatas, tipos de gravatas. Existem gravatas que elas são pequenininhas demais, aquelas gravatas slim. E às vezes você pega uma camisa que tem uma gola, né? Você tem uma gola muito larga, como essa aqui, ó, para uma gravata que é pequenininha. Então, às vezes, uma gola de uma camisa larga pede um nó mais grosso, pede uma gravata que não seja slim. Então, fica atento dessa questão. Saber se vestir também faz parte na vida do pregador ou da pregadora, né? A pregadora vai pregar, né? As irmãs principalmente, né? As mulheres notam na outra que eu nunca vi. As mulheres têm um olhar de águia para observar as vestimentas de outra mulher. Uma mulher, você vai pregar. Você vai toda espalhafatosa lá no púlpito pregar. Aquelas cores tudo gritantes, descombinados. Tá. Irmão, pelo amor de Deus, né? Fica atento. Então, isso gera um bloqueio para que as pessoas ouçam sua mensagem. Só vai ficar rindo de você. Vai virar meme, como o Lucas disse, né? Ele não vai nem prestar atenção no que você está pregando, porque você está engraçado. Olha o pregador piu-piu lá. Olha o pregador piu-piu. Olha o pregador carioca, todo verde, né? Olha o pregador Avan. Pregador Avan, né? Que o terno verde, né? Verde, a camisa amarela. Ela trabalha na Avan, né? Cuidado. Isso pode... Vai chamar de técnico de algum time. Técnico de algum time vai chamar, né? Isso. Técnico do Palmeiras. É isso mesmo. Eu sou muito enjoado, irmão. Sou muito enjoado com cor de roupa, né?
A minha esposa, ela acha que eu combino, eu vestindo azul combina muito comigo, né? Mas tem azul que parece azul da cor do cobrador de ônibus, do motorista de ônibus, né? Aquele azul lá da... Aí o pessoal pensa que eu tô num trem, o pessoal pensa que eu sou um motorista de ônibus, né? Sou um cobrador, né? É estranho, né? A gente tem que estar atento em relação a essas questões aí, tá? É sempre bom cabelos penteados, né? Cabelos penteados, bem arrumado, a mulher principalmente, né? Cabelo preso, ou se tiver solto, bem penteado, o homem também, né? Se o cabelo tá muito grande, ficou muito espalhafatoso, tal, passa um creme lá, passa um gel, dá uma arrumadinha lá para ficar um pouco mais apresentável, né? Fica atento em relação a essas questões. Isso pode pesar muito na postura do pregador na hora que ele tiver que pregar. E letra I, assentar no púlpito também é importante, tanto para o homem como para a mulher, principalmente para a mulher, né? Vai assentar no púlpito, o tamanho da saia, né? O cruzar das pernas, o homem também, tal, tá na moda, né? Aquelas calças pula-brejo, né? Calças pula-brejo, né? Que às vezes fica a meia exposta, mas fica esperto para não ficar mostrando a perna. Tem pregador que às vezes tá lá, a perna tá mostra, ele tá lá coçando a perna no púlpito, né? Isso não é uma postura delicada, né? Não é apresentável, não é decoroso, né, fazer isso, né? Então, não é elegante isso. Muito bem, pastor. Não é elegante fazer isso. É deselegante. Isso pode travar as pessoas de querer te ouvir, né? Então você tem aí a comunicação verbal é feita conscientemente. Ó, comunicação verbal é feita conscientemente, pois o ser humano tem maior facilidade para raciocinar primeiro e depois falar. Por outro lado, a grande maioria das pessoas, né, falam com linguagem corporal de forma inconsciente. Ou seja, a pessoa não sabe que ela está passando a mensagem negativa com aquela roupa, com aquele sapato, com aquele penteado, com aquela gravata, né? Você vê, tem pessoas que gostam de usar aquele prendedor de gravata, né? Prendedor de gravata. E normalmente prendedor de gravata tem aquela correntinha, né? Tem aquela correntinha. Tem gente que não sabe para que serve aquela correntinha. A gente não sabe para que serve. A correntinha ela vem lá com uma argolinha na ponta dela, é para você laçar aqui no botão. É para você laçar a correntinha, aquela argolinha no botão, para a gravata não ficar voando, não ficar solta, entendeu? Então, tem prendedor de gravata que não tem a correntinha. Mas se tiver a correntinha não pode ficar solta. Ela tem que estar presa aqui, ó, no botão da camisa. Então tem que saber se vestir, tem que saber. Né? O paletó vai abotoar o paletó, não abotou os dois botões. Se o paletó é de dois botões, é um botão só de cima, de forma elegante. O botão de baixo sempre fica desabotoado. É um paletó de 3 botões, abotoe só 2 e um ficará desabotoado. É um sobretudo, tem que saber se vestir. Então a maneira elegante como você se portar, ela vai passar uma mensagem. E nós, às vezes, não conseguimos tomar consciência de que essa mensagem está sendo passada. Na maioria das vezes, ela é passada de maneira negativa, porque o pregador ou a pregadora não ficou atento com a sua postura corporal no momento em que ela estava falando para a sua plateia. Então, para fechar, embora possamos... Pode falar. Desculpa interromper. Por favor. É bom quando a pessoa tem condição de ir numa alfaiataria e faz sob medida o terno, né? Sim. É caro, né? Sim, mas mesmo assim, Hugo, quando você compra, dependendo da loja, eles ajustam o terno. Eles deixam da maneira como você quer também. A barra é feita, existe essa possibilidade também no pacote da compra, entendeu? O próprio vendedor, ele vai te orientar a comprar camisas, gravatas que se combinem entre si. As cores precisam se conversarem entre si, né? Tem pessoas que se vestem e nada conversa, nada. A gravata não conversa com a camisa não conversa com o paletó não conversa com a gravata, a camisa não conversa com a calça, nada conversa, tá tudo desconexo. E isso pode gerar, né, uma maneira... O pregador fica parecendo um palhaço no púlpito, né? Da maneira como ele está... A pessoa está assim, imagina a mensagem. Então, esta, pastor Dilson, esta é a mensagem inconsciente que o pregador passa com a linguagem corporal,
quando ele não entende que existe uma mensagem por trás da linguagem corporal. Entendeu? Irmãos, eu conheço pouquíssimas escolas, pastor Dilson, que falam sobre esse assunto. Sabe? Nós precisamos de uma aula, né? Precisa de uma aula dessa aí. Sim, você vê. Esses assuntos que nós estamos chamando aqui, poxa, qual seminário que fala sobre esse assunto? Isso também tem a ver com o pregador, não é só o sermão em si, mas é a postura de quem fala. Ele é uma mensagem, o pregador é uma mensagem porque a sua postura também prega. Então, se ele for negativo na sua fala, se ele não conseguir manter, ele vai quebrar a sua comunicação e vai gerar uma descredibilidade diante dos seus ouvintes, tá? Então fica atento, tem que saber se vestir, tem que saber se comportar, tá? Então você tem lá... Pode falar, Hugo. É bom usar sempre cor neutra, ou inteiro preto... Isso. As cores neutras, elas facilitarão na hora da comunicação. Normalmente, o comunicador... é muito mais aconselhável que ele use cores neutras do que cores gritantes, porque a atenção não é para ele, sim para o sermão que vai ser falado. Então, quando ele está bem neutro na sua vestimenta, ele não chama atenção demasiadamente e não deixa de ser percebido, porque ele estará elegante também. Muito bem aí, bem observado. Quem mais ia falar? Acho que era o pastor Dilson que ia falar. É fácil de combinar também, né, pastor? Isso, com certeza, é mais fácil de combinar. Ô, pastor, para falar sobre isso aí, vai precisar pegar a Rainha de Sabá, né? Isso, a Rainha de Sabá, que observou o comportamento dos serviçais lá de Salomão, a vestimenta, os talheres como eram colocados, tudo com elegância, tudo com a etiqueta, como a etiqueta pedia, né? Irmãos, quem vai entrar para o ministério da pregação não tem jeito. Ou você passa a ter conhecimento de linguagem corporal, ou senão você vai errar. Você vê, nós estamos falando até agora, nós estamos falando de oratória. É só oratória, não tem nada a ver com homilética aqui. Não é do sermão que nós estamos falando. Não é dos tipos de sermão, de classificação. Estamos falando do pregador, da postura dele, né? Na aula que vem nós vamos pegar aí o impacto da mensagem e vamos pegar ainda a linguagem corporal nesse gráfico que está aí para a gente entender o que isso representa na vida do pregador. Então você tem para fechar, o corpo fala mais do que possamos imaginar. Grifa aí, página 8 no primeiro parágrafo. O corpo fala mais do que possamos imaginar. Você não tem ideia o tanto, né? Um certo escritor disse, o pregador prega, se referindo à pessoa do pregador em si mesmo, mesmo quando ele não disse nada ainda, né? Mesmo quando ele não disse nada ainda. Então, fique esperto em relação a isso, porque isso pode pesar muito na balança na hora de você elaborar um sermão e você ter que pregar, tá bom? Ficamos por aqui então. Uma coisa engraçada, hein, pastor? Pode falar. Engraçado aqui, eu coloquei uma roupa aqui, aparentemente minha esposa falou assim, essa roupa aí parece de mágico. Não entendi, pastor. Eu coloquei uma roupa meio brilhosa, não muito, meio brilhosa. Minha esposa falou, isso aí parece mágico, essa roupa sua. Aí, tá vendo? Até aí, tudo bem. Mesmo assim, eu fui. Quando ela chegou na igreja, ela falou, me desculpa, a do outro parece de mágico, ela não chega nem perto. Aí, tá vendo? Mas a observação dela foi válida, porque dependendo do ambiente que o senhor estiver, se não tivesse ninguém que ofuscasse o seu brilho, o senhor brilharia. Real, então, ó, um conselho que eu dou, pastor Dilson. Lógico, quem sou eu para dar um conselho para o senhor nesse sentido, né? Mas não, isso é muito bom. Prestemos atenção no que as mulheres falam, porque elas têm um olhar clínico que nós não temos. Nós não temos, né? Mas amém. Deus abençoe vocês aí. Vamos fechar por aqui.